Nós vamos continuar nossa série, que tem como título O Início do Fim. Nós estamos falando sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o fim dos tempos, sobre a tribulação, essas coisas que envolvem os últimos dias. E nós estamos chamando essa série de Início do Fim, porque nós entendemos que já estamos vivendo os últimos dias. E à medida que a gente caminhar nessa série de mensagens, você vai entender que realmente estamos vivendo os últimos dias. Então vamos orar nesse instante. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo especial que temos hoje aqui. Te agradecemos, Deus, porque sabemos e temos certeza, convicção, que o Senhor está presente no nosso meio, porque a Tua palavra diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está, e aqui temos muito mais do que isso. Estamos reunidos aqui em Teu nome para Te adorar, para Te ouvir, para ser ministrados pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia de mim e me usa como instrumento para edificar esses irmãos que estão nesse lugar hoje. Tem misericórdia de mim, Pai, e não permita que os meus defeitos, que as minhas imperfeições sejam um obstáculo, um empecilho para aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. E que apesar de mim, o Senhor faça grandes coisas nessa noite. Deus, que cada mente e cada coração esteja aberto, cada coração seja quebrantado pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus e pelo poder e autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do inimigo neste lugar. Está repreendido toda artimanha e todo plano para roubar as sementes que serão semeadas. Caia por terra agora em nome de Jesus. E nós consagramos esse tempo ao Senhor Deus e ao Teu Espírito Santo. Nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Agora coopere com o Espírito Santo. Desliga o teu celular. Evite sair durante a mensagem. Meus amados, pregar sobre o Apocalipse é a coisa mais difícil que tem de se pregar. É o assunto mais difícil que tem de se ministrar. Porque é um assunto, além de muito vasto, muito difícil de entender. E não obstante o difícil de entender, é difícil de você organizar de forma lógica para você ensinar. E para você ensinar pessoas em níveis de conhecimento diferentes, em níveis intelectuais também diferentes. Então aqui eu tenho pessoas nesse auditório que talvez nunca leram a Bíblia, e tem outros que já estudam há bastante tempo. Então eu tenho que falar das profundezas da profecia, de como isso é profundo para as pessoas simples que nunca leram a Bíblia e elas entendam, e também para aqueles que já estudaram muito e eles possam também entender e não achar que isso é apenas água com açúcar. Então é uma missão complicada. Daí também outra dificuldade é resumir demais essas mensagens. Então, se você tem compromisso muito importante na sua noite de domingo, então você vai ter que decidir o que você quer fazer. Porque para ministrar essa mensagem, por exemplo, eu gastei pelo menos 30 horas, fora a pesquisa que eu já tinha feito. Então é complicado trazer tudo isso aqui de forma lógica, sequencial, e pregar isso em 30 minutos. Então as mensagens sobre o Apocalipse, por mais que eu tente resumir, não dá para fazer um negócio muito resumido, porque o objetivo não é apenas pregar, o objetivo é fazer-se entendido, é fazer com que você compreenda as profundezas disso. Jesus está voltando, então dedique pelo menos uma parte do teu tempo no domingo à noite para ouvir essa palavra. Sossegue aí, não fica olhando no relógio não, mas se tiver alguma coisa muito importante para fazer, você está liberado, em nome de Jesus. Só saia caladinho. Amém? Então vamos lá. O início do fim. Vamos começar como começamos semana passada. O tema é: Jesus está voltando, a segunda vinda de Cristo, e o próprio Jesus prometeu que voltará. Mateus capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago que risca o céu do nascente ao poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Se você não está familiarizado com os textos bíblicos, o Filho do Homem se refere a Jesus. E aqui ele está falando acerca de si mesmo. Vai ser como um relâmpago que risca o céu, assim será a vinda de Jesus. João capítulo 14, versículo 1 ao 3, ele também fala a respeito da sua segunda vinda. Falando aos discípulos, ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, ou seja, não estejam preocupados.
credes em Deus, credes também em mim. Jesus está falando: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha o que ele diz: virei. Ele diz o que, gente? E vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele está dizendo que na casa do Pai há muitas moradas. Ele está indo lá preparar um lugar. Ele virá uma segunda vez e nos tomará, nos levará para estar com Ele onde Ele estiver. Os anjos também profetizaram a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 11. E disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Isso foi quando Jesus foi ascendido aos céus. Ele já tinha ressuscitado, tinham passado 40 dias caminhando com os discípulos depois de ter ressuscitado. Olha que coisa extraordinária. E aí chega o momento dele subir aos céus, e os discípulos ficam olhando a hora que Jesus sobe aos céus e some entre as nuvens. Aí aparecem os anjos e dizem: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e foi levado para o céu, voltará do mesmo modo como vocês o viram subir. Olha como essa profecia dos anjos bate com a profecia do próprio Jesus. Ele diz: como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, ou seja, virados as nuvens. E aqui os anjos estão dizendo: da mesma forma que vocês estão vendo ele subir entre as nuvens, vocês verão ele descer, ele virar novamente. E o apóstolo Paulo, ele ainda é mais preciso quando ele profetiza a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. O apóstolo Paulo diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Grave isso que você vai prezar dessa informação durante essa série. Ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o que vai acontecer nesse tempo: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Aqui Paulo está falando do arrebatamento, o encontro com o Senhor nos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e em seguida nós seremos arrebatados, encontraremos com o Senhor nas nuvens e estaremos com Ele para sempre. Meu amado, isso é profecia bíblica. Jesus falou sobre isso, os anjos falaram sobre isso, o apóstolo Paulo falou sobre isso, e a Bíblia está cheia disso. Se você pensa que as profecias a respeito da segunda vinda de Jesus estão apenas em Apocalipse e alguns trechos do Novo Testamento, está enganado. A maior parte dos profetas menores do Antigo Testamento falavam a respeito de Jesus, da sua vinda e dos fins dos tempos. O problema é que a gente lê sem esse conhecimento. Mas o Antigo Testamento está cheio de profecias a respeito da segunda vinda de Jesus. Hoje nós vamos para a mensagem 2, e o tema de hoje: as 7 igrejas do Apocalipse, a parte 1. É o tema que nós vamos ver hoje, as 7 igrejas do Apocalipse. Vamos começar, a parte 1. Tentando resumir ao máximo, mas com muita dificuldade de resumir muito. Hoje nós vamos apenas começar a ver sobre as 7 igrejas. Vamos rever algumas coisas que eu falei domingo passado, para a gente pegar o embalo aqui. Uma das sequências de profecias mais incríveis que nós temos na Bíblia a respeito da vinda de Jesus é justamente a sequência de profecia que Jesus revelou a João no Apocalipse, que são as cartas às 7 igrejas. Essa é uma das sequências de profecias mais incríveis que você encontra na Bíblia. As cartas às 7 igrejas contidas no livro de Apocalipse. A maioria das pessoas, até começarem a estudar
o assunto, elas veem as cartas das igrejas, as 7 igrejas, como puramente histórica. Então ali é Jesus trazendo uma mensagem para as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, naquele tempo de João. A maioria das pessoas tem essa compreensão, que ali é um texto histórico. Espero que você tenha feito a lição de casa e tenha lido as cartas às igrejas lá em Apocalipse. Então muita gente pensa que ali é um texto puramente histórico. Mas como falamos semana passada, na verdade, acho que está no slide, mas não está para completar, na verdade as cartas às 7 igrejas têm 2 dimensões de interpretação. Tem a dimensão histórica e tem a dimensão profética. É histórico, claro, aquelas igrejas de fato existiam, mas também tem a dimensão profética. Não esqueça de um detalhe importantíssimo. Sabe qual é o detalhe importante? É que o livro de Apocalipse é um livro profético. Você considerar que toda essa parte do Apocalipse é apenas histórica e não é profético, você está esquecendo de que o livro de Apocalipse é um livro profético. Jesus aparece a João para revelar os acontecimentos do fim. Então você entender que aquelas 7 cartas, as 7 igrejas contidas no início do livro de Apocalipse, eram puramente históricas, é um equívoco. Você está esquecendo que o livro de Apocalipse é um livro profético, é uma revelação. Na época em que João recebeu essa revelação do Apocalipse, será que existiam apenas essas 7 igrejas? Será que existiam apenas a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia? Essas são as 7 igrejas que tem lá no Apocalipse. Será que no tempo de João, quando Jesus aparece a João na ilha de Patmos, será que existiam apenas essas 7 igrejas? Você sabe que não. Existiam muitas outras igrejas naquela época. Então será que Jesus só tinha palavra para aquelas 7 igrejas? E se você observar, ficou de fora da lista outras igrejas que são até mais famosas e mais importantes para nós, porque tem muito mais presença delas no Novo Testamento. Naquele tempo, será que Jesus não tinha nenhuma palavra para a igreja de Corinto? Igreja essa que Paulo escreve 2 cartas. Será que Jesus não tinha nada para a igreja na Galácia, que é a igreja aos Gálatas? Será que Deus não tinha nada a falar para os filipenses, para os tessalonicenses, para os colossenses, para os romanos? Existiam muitas igrejas naquela época. Será que Jesus não tinha nada a dizer para aquelas outras igrejas, somente para as 7? Ele estava falando para todas as igrejas daquela época, mas você vai entender isso hoje. Ele escolheu essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele escolheu essas 7 igrejas porque elas tinham características históricas que apontavam de forma profética para as 7 épocas que a igreja viveria ao longo da história. Está acompanhando o raciocínio? Jesus escolhe falar às 7 igrejas do Apocalipse, escolhe aquelas 7 igrejas porque elas tinham características históricas, tanto as igrejas como a cidade em que elas estavam. Tinham características históricas que apontavam de forma profética para as 7 eras, para as 7 épocas que a igreja de Jesus viveria até chegar o fim dos tempos. Por que Jesus escolhe 7 então? Por que esse número 7? Se você ler o livro do Apocalipse, você vai entender que essas 7 igrejas, elas fazem parte de um conjunto de profecias. Eram 7 igrejas, depois você vai ler que tem 7 selos, depois você lê que tem 7 trombetas e depois tem 7 taças. Então é um conjunto de profecias sempre no 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. E se você ler a Bíblia toda, você vai ver que o número 7 aparece muito mais. Começa pelo Gênesis. Foram quantos dias da criação? Foram 7 dias da criação. E você vai ver o número 7 contido em muitos cantos
na Bíblia. Então, ele escolhe o número 7 porque faz parte de um conjunto de profecias. E escolhe aquelas 7 igrejas, porque elas apontavam, as suas características históricas apontavam de forma profética para as 7 eras que a igreja viveria ao longo da história, desde aquele tempo até o final dos tempos. Agora veja uma coisa, não perde o raciocínio. Só começando, daqui a pouco vai ficar melhor. Veja o mistério que Jesus revela antes de revelar as 7 cartas das 7 igrejas. Se você lê o livro de Apocalipse, você sabe que Jesus mesmo fala a respeito de um mistério. E ele revela um mistério no início do livro. E esse mistério tem a ver com 7 candelabros de ouro. Olha só, Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e versículo 20. Olha só. Voltei-me para ver quem falava comigo. Isso é João falando. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, ou seja, um homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Olha só, este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aqui eu resumi o texto, mas quando ele olha e vê 7 candelabros, e entre os candelabros um homem vestido de vestes brancas que ia até o chão, um cinturão de ouro na altura do peito, e aí o restante da visão diz que ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e ele caminhava entre os candelabros. Era uma visão parecida com isso aí. Isso é uma tentativa de ilustrar a visão de João. Ali 7 candelabros, 7 luzes acesas ali, um homem vestido de branco, com 7 estrelas na mão. Aí é uma tentativa, tá, gente? É mais ou menos isso. Então ele tem essa visão, e aí no versículo 20 que nós lemos, diz assim: este é o mistério das 7 estrelas e dos 7 candelabros. Aí Jesus revela e diz o quê? As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, e os 7 candelabros são o quê? As 7 igrejas. Isso parece algo normal, mas isso é simplesmente incrível. Por isso mesmo Jesus diz que isso é um mistério que está sendo revelado. Isso parece bobo, isso parece normal, isso parece irrelevante para nós aqui que não entendemos a história do povo de Israel. Mas para João e para todo o povo de Israel, isso aqui é incrível, e será incrível para você quando você entender o tamanho dessa revelação. Ele diz: esses 7 candelabros acesos, eles são as 7 igrejas. Esse foi um mistério que esteve oculto, escondido por centenas e centenas de anos. Foi escondido de Moisés, foi escondido de Arão. Moisés não sabia o segredo desse mistério, Arão também não soube, Davi não soube. Ninguém até aquele momento sabia aquele mistério. Ninguém sabia o significado dos 7 candelabros. Ninguém até aquele momento sabia. Aí você pode estar pensando assim: mas pastor, e as pessoas do passado sabiam da existência desses 7 candelabros? Isso não é uma coisa nova que apareceu nessa visão para João e já apareceu e Jesus já explicou? Olha o dedinho, ó. Não. Aí que está o segredo do mistério. Para o povo judeu, para o povo de Israel, eles já conviviam com esses 7 candelabros há séculos. Eles só não sabiam exatamente o que significava. E qual era? Onde estavam esses candelabros? Esses candelabros estavam representados na menorá,
Mostra aí a próxima imagem. Essa é a menorá. Esse é o candelabro que tinha lá no tabernáculo que Deus mandou construir lá no deserto, quando o povo saiu do Egito. E Deus, se você ler o livro de Êxodo, se você ler Deuteronômio, você vai ver, em Números também você vai ver a descrição de como Deus mandou os detalhes para fazer a menorá. Muita gente não sabe que o nome é isso, é menorá o nome desse candelabro. E esse candelabro estava presente no tabernáculo e depois esteve presente no templo. Todos os dias pela manhã, o sacerdote entrava no tabernáculo ou no templo e ele fazia a limpeza. Está vendo aquelas taças ali? São 7 taças. Ali ficava cheio de azeite, porque o azeite era o combustível para acender o fogo das 7 lâmpadas. Então todos os dias de manhã elas queimavam a noite inteira. Então chegava de manhã, o sacerdote entrava no tabernáculo e ele fazia a limpeza, tirava o restante do azeite, se sobrou, as cinzas, ele limpava as 7 taças do candelabro e deixava tudo pronto, e aí ele queimava incenso, e isso era o sacrifício, fazia parte do sacrifício da manhã. Grave isso, lá em Daniel, quando a gente for estudar Daniel, você vai ver, tem os sacrifícios da manhã e da tarde. E quando era tarde, o sacerdote voltava, e aí sim, ele acendia a menorá, ele acendia as 7 lâmpadas, as 7 tochas, e aí mais uma vez ele queimava incenso, e esse era o sacrifício da tarde, e eles faziam isso diariamente, era o sacrifício diário. Só que uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele não ministrava no lugar santo, mas ele entrava no lugar santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança, e aí uma vez por ano, depois de acender a menorá, em vez de queimar o incenso no lugar santo, ele queimava o incenso no lugar santo dos santos, e a fumaça cobria o sacerdote, para que ele não visse a glória de Deus e não morresse fulminado. Parece muita informação? Tá, é só para você entender que esses candelabros, que essa menorá, esses 7 candelabros, essas 7 lâmpadas, eles estavam presentes na história de Israel desde a saída do Egito. Então, quando Jesus revela essa visão para João, de 7 candelabros, e ele andando entre os candelabros, ele diz: eis aqui o mistério. Aquilo é uma revelação do tamanho do mundo. Os judeus, os israelitas, os hebreus, durante séculos deram outras interpretações para o que significavam as 7 lâmpadas. Mas agora Jesus está dizendo: as 7 lâmpadas, os 7 candelabros são as 7 igrejas. Eu não sei se você está entendendo a profundidade disso. Era que o candelabro, que era uma peça real, ela existia, é histórica, mas ela profetizava todos os dias que de Israel sairia a igreja de Jesus, e que essa igreja existiria em 7 etapas, ou em 7 eras, ao longo da história. Você lembra que Jesus aparece na visão? João diz que ele era um homem vestido de branco e com um cinturão na altura do peito. Ali é uma veste sacerdotal. Jesus ali representa o sacerdote que está acendendo as luzes do candelabro. É o sacerdote que está ministrando em meio à igreja. E da mesma forma que ali as lâmpadas do candelabro eram alimentadas por azeite, azeite sempre foi um símbolo bíblico que representa o Espírito de Deus. Era o óleo, o azeite. É tanto que quando ia se ungir alguém que foi escolhido, como foi o caso de Davi, que foi ser ungido rei, o profeta Samuel vai até ele e derrama óleo na sua cabeça. Quando Arão foi ser ungido sacerdote, derrama óleo, dizem, e o óleo que escorreu pela barba de Arão. O óleo simboliza, é o símbolo do Espírito de Deus. Quem alimentava a chama, a luz do candelabro? O azeite. Olha a profecia, você está conseguindo acompanhar a profecia? Assim como o azeite alimentava a lâmpada do candelabro, dos 7 candelabros,
é a presença do Espírito de Deus que mantém acesa a luz da igreja durante as suas 7 eras. E não foi exatamente isso que aconteceu? Amados, quando foi que a igreja recebeu autorização para sair pelas nações levando a luz de Deus, que era a palavra? Jesus disse: não se ausente de Jerusalém, enquanto não descer sobre vós o Espírito Santo. Isso acontecerá nos próximos dias. Aí no dia de Pentecostes o que acontece? Deus derrama sobre a igreja, essa expressão derramar de quê? Do Espírito Santo sobre a igreja, e a partir daí ela pode levar a sua luz. O que foi que Jesus disse que a igreja era? Vocês são a luz do mundo. Gente, isso parece bobo para você? Para os ouvintes da época de João, para os israelitas, para o povo de Israel, isso é um grande mistério que é escancarado. É um mistério que esteve oculto durante séculos. Entenda, Arão, o primeiro sacerdote, estava lá ministrando isso diariamente, e ele já estava profetizando a existência da igreja e não sabia. Todos que vieram depois dele faziam isso todos os dias, mas ainda era um mistério oculto para eles. Lembra do que eu falei domingo passado? Tem muitas profecias que vão permanecer ocultas até chegar um tempo próximo do fim. Então essa aí permaneceu oculta até o tempo de João, e aí Deus revela: já era a minha igreja que eu estava profetizando. Tem gente que pensa que a igreja foi um plano B de Deus. Os judeus recusaram Jesus, o que é que eu vou fazer com Jesus? Peraí, eu vou inventar a igreja agora. Não, já fazia parte do plano soberano de Deus, já estava profetizado no tabernáculo, e o povo de Israel ainda não sabia. É a revelação do grande mistério. Agora pense comigo, onde é que eu quero chegar? Pense comigo. Se Deus planejou desde os primórdios do seu relacionamento, desde os primórdios da sua relação, das suas revelações com Israel, se Ele planejou desde o início os 7 candelabros para representar e profetizar as suas 7 igrejas, você acha mesmo que eles representavam apenas 7 igrejinhas históricas do tempo de João? Você acha que esse candelabro que estava aceso diariamente no tabernáculo e no templo por centenas de anos representava apenas 7 igrejinhas históricas do tempo de João? E que não existem mais? Claro que não, gente. Claro que não. Elas representavam toda a igreja de Jesus ao longo de toda a história, em 7 eras, em 7 épocas, dos tempos de Jesus até os últimos dias. Quando nós compreendemos a revelação desse mistério, que é um grande mistério que Jesus está revelando, quando nós compreendemos a revelação desse grande mistério, então nós vemos que Jesus não está demorando voltar. Ele não está demorando voltar, mas desde aquela revelação incrível, as profecias estão se cumprindo sem parar. Durante esses quase 2000 anos, desde a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, durante esses quase 2000 anos, nós estivemos e estamos vivendo essas 7 eras da igreja. E eu acredito piamente que estamos vivendo a última dessas 7 eras, que representa a igreja de Laodiceia. É por isso que é muito interessante, eu falei semana passada sobre isso, é interessante vermos o que é que João diz logo depois, ou o que é que ele escreve logo depois que ele recebe a revelação para as 7 igrejas. Apocalipse 4, de 1 a 2. Apocalipse 4, de 1 a 2. Ele diz: depois dessas coisas, que coisas? Ele acabou de receber a revelação das 7 cartas das 7 igrejas. Ou seja, se ali representa as 7 eras da igreja, ele diz: depois dessas coisas, depois de passar das eras da igreja. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira, voz como de que, gente? Trombeta. Você não pode não entender isso agora, mas grave isso, voz de trombeta. Sempre que tem arrebatamento, tem trombeta. Falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem
acontecer. Mostrarei as coisas que depois dessas que você viu com as igrejas, deve acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Olha que incrível. Note que depois que ele revela o que acontecerá com as 7 eras da igreja, ele escuta o som de trombeta, a voz como som de trombeta. Ele vê uma porta aberta no céu e a ordem é: suba aqui. E imediatamente João é arrebatado em espírito. E agora o que está diante dele? Uma cena no céu. Eis que um trono e alguém sentado no trono. Então a partir de agora João está onde? No céu, arrebatado em espírito, vendo os acontecimentos que virão depois destas coisas, ou seja, depois da era da igreja. Isso é incrível. Ou seja, depois dessas 7 eras da igreja, quando se cumprir essas 7 eras da igreja, então essa igreja representada por João será arrebatada aos céus. E a partir daí começamos a ver os acontecimentos da grande tribulação. É isso que está dizendo aqui. Se nós prestarmos atenção, isso também eu falei semana passada, estou revisando para a gente pegar o embalo. Se prestarmos atenção na mensagem às 7 igrejas, às 7 cartas, você vai ver que a cada carta Jesus vai chegando mais perto no alerta da sua vinda. Olha só, está no slide aí. Em Éfeso ele diz que a primeira igreja, ele diz: virei a você. Na segunda ele nem fala ainda da vinda dele, ele diz assim, em Esmirna ele diz: ser fiel até a morte. Vamos ver essas 2 igrejas hoje. Em Pérgamo ele diz: quando eu vier, olha. Em Tiatira ele diz: até que eu venha. Em Sardes ele diz: virei como um ladrão. Pegar de surpresa os que estiverem dormindo. Em Filadélfia ele diz: venho, olha o que ele diz em Filadélfia: venho sem demora. Está pertinho. E olha o que ele diz em Laodiceia, que é a última, ele diz: eis que estou à porta e bato. Você compreende isso? À medida que as cartas das igrejas vão se aproximando da última, Jesus vai chegando mais perto, e na última ele diz: eis que estou à porta. Significa, ele chegou, ele está diante da porta, ele está batendo. E a grande notícia é essa: nós estamos vivendo a era da igreja de Laodiceia. Nós estamos vivendo a 7ª era da igreja. Jesus está diante da porta, ele está batendo, Jesus está às portas, ele está breve voltando. Nós somos a última era da igreja. Como é que eu sei disso? Você deve estar se perguntando. Como é que você sabe disso, pastor? Como é que você sabe que nós não somos a 4ª, a 3ª, a 5ª? Por que nós somos a 7ª? É isso que nós vamos mostrar a partir de agora. É isso que nós vamos mostrar a partir de agora. Nós vamos dar um passeio pela história da igreja e identificar cada um dos 7 períodos em que a igreja viveu ao longo da história, desde Jesus até os nossos dias. Porque para descobrir o futuro, nós precisamos entender o nosso passado. Então, a partir de agora, segure-se na cadeira, pegue seu esboço e nós vamos viajar pela história da igreja, vendo o cumprimento das profecias a respeito das cartas às igrejas. E vamos fazer isso até chegar nos dias de hoje, mas não vai ser hoje, tá? Porque senão você vai sair daqui de madrugada. Igreja de Éfeso. Essa foi a primeira carta, é a primeira era da igreja, a igreja de Éfeso. Corresponde ao período que vai da morte de Jesus até o ano 100 depois de Cristo. Se você não leu a carta, o início de Apocalipse, as 7 cartas às igrejas, por favor, leia essa semana. Então vamos começar com a igreja de Éfeso. Corresponde ao período que vai da morte de Jesus até o ano 100 depois de Cristo. Essa igreja de Éfeso, a igreja histórica, entenda, existiu uma igreja chamada Éfeso, existiu na cidade de Éfeso. Ela era histórica, ela era real, tinha irmãos lá.
mas as características históricas dessa igreja apontavam de forma profética para a primeira era da igreja, que vai até o ano 100. A mesma forma que Deus fez com muitos episódios no passado, eram episódios reais, mas que Deus conduziu de uma forma que aqueles episódios históricos apontavam profeticamente para o que ia acontecer no futuro. Como no caso de Moisés. Vocês lembram de Moisés? Quando Moisés nasce, era o libertador, ele nasce sob o decreto de um rei para matar todos os meninos. Lembra disso? Aquilo era um histórico, claro, Moisés existiu sim. Aquilo estava apontando para qual evento no futuro? Para a vinda do grande libertador, não mais libertar do Egito, mas libertar do pecado e da morte, Jesus. Quando Jesus nasce, tem um decreto de quê? De um rei para matar os meninos. Lembra? Era um fato histórico, mas Deus conduziu de uma forma que ele apontava profeticamente para o futuro. É a mesma coisa. A igreja de Éfeso, ela existia, mas a sua história, as suas características históricas foram conduzidas por Deus e escolhidas por Deus para apontar profeticamente para uma era da igreja, para a era do primeiro século. Então, quando Deus está falando aqui, através de Jesus, Ele está falando aqui para a igreja de Éfeso, Ele está falando, na verdade, para todas as igrejas do primeiro século. Aí se inclui Corinto, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Romanos. Entende? Aí você percebe que Ele tinha uma palavra para todas elas e não apenas para 7. A palavra Éfeso significa desejável. Nessa interpretação profética, Éfeso, além de ser uma igreja histórica e real, ela representa a primeira fase da igreja, a igreja do primeiro século, a igreja apostólica. E por assim dizer, essa fase da igreja, que corresponde à primeira fase, que é de Éfeso, ela começa por volta do ano 30, quando acontece a morte de Jesus, e ela termina por volta do ano 100, quando acontece a morte de João. Sim, o João, que recebe a revelação em Apocalipse, que foi o último apóstolo a morrer, foi o que mais viveu. Então, como essa primeira igreja, ela reflete a igreja do primeiro século e a igreja apostólica, então ela começa com a morte de Jesus por volta do ano 30, e ela termina por volta do ano 100 com a provável morte, nessa data, do apóstolo João. A marca da igreja de Éfeso, tá? Para completar, a marca da igreja de Éfeso é a presença dos apóstolos e o combate às heresias e aos falsos mestres. A presença dos apóstolos e o combate às heresias e aos falsos mestres. Essa é a marca da igreja do primeiro século. Vamos ler a carta então à igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versículo 2 ao versículo 6. Olha o que Jesus diz para a igreja do primeiro século: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Atente para isso. Homens que diziam, se auto-intitulavam apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Continua. Contra você, vem uma repreensão. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar, ou seja, tirarei a sua luz. Mas há uma coisa a seu favor, vem outro elogio, mas há uma coisa a seu favor: você odeia. O que é que a igreja odiava que era um elogio? Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. A igreja de Éfeso odiava uma coisa que Deus também odiava, e por isso eu elogio você. Você odeia a prática dos nicolaítas. Então vamos passar agora. Veja o elogio que Jesus faz à igreja. O primeiro elogio, Apocalipse 2:2. Só relembrando aí:
Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são impostores. Esse é o primeiro elogio. Então, por ter sido a igreja apostólica, a igreja marcada pela presença dos apóstolos, esse foi um dos períodos mais puros da igreja, porque os apóstolos não permitiam a distorção do evangelho e desmascaravam todo falso apóstolo, todo falso profeta que aparecia era desmascarado por eles. Então a presença dos apóstolos fez toda a diferença para que essa igreja fosse pura, mas teve repreensão. Apocalipse 2, 4 e 5, nós acabamos de ler: contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as primeiras obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do seu lugar. Observe, para outras igrejas você vai ver também a repreensão de que tinham esfriado no amor, inclusive para a Laodiceia. Muitos esfriaram no amor, mas somente para a igreja de Éfeso, Jesus diz: abandonaste o teu primeiro amor, e volta às tuas primeiras obras. Somente a igreja do primeiro século viveu o primeiro amor com Jesus. Somente a igreja do primeiro século viveu literalmente as primeiras obras do cristianismo. Somente a essa igreja é dito: volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, literalmente ao primeiro amor e às primeiras obras. A igreja do primeiro século. O esfriamento, que é a repreensão, o esfriamento no amor e o esfriamento na prática das primeiras obras, vem acontecer justamente já no final do primeiro século, com a morte da maioria dos apóstolos. E aí acontece o esfriamento do amor, o deixar o primeiro amor e o abandono das primeiras obras. Agora, depois da repreensão, vem outro elogio. Apocalipse 2,6: mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como também eu as odeio. Quem eram os nicolaítas? Que a prática deles era odiada por Deus, e a igreja de Éfeso também odiava. Alguns começam a viajar, diz que existia de repente um Nicolau que tinha os seus seguidores. Mas será que é isso? Não há registro histórico para isso, de que no primeiro século tinha um Nicolau que tinha seguidores. Nicolau vai aparecer lá depois no terceiro século com outra história torta, mas no primeiro século não. Então o que seria essa prática dos nicolaítas? Olha só, tente compreender. No próximo slide aqui eu vou tentar explicar o que significa nicolaíta. Então, no sentido etimológico da palavra, em hebraico, Nicolau significa vitorioso sobre o povo. Em grego, vem de Nikolaos. É um adjetivo formado da junção de duas palavras as duas palavras são Nikal, cujo significado é conquistar, e laíta, Nicolaíta, lembra? Laíta é outra palavra que tem uma derivação de laikos, que significa leigos, ou povo, ou a massa. Em resumo, essa complicação todinha para dizer que Nicolaíta significa aquele ou aqueles que dominam sobre o povo. Aqueles que dominam sobre a massa, sobre os irmãos. Então a prática nicolaíta que Deus odiava, a doutrina nicolaíta ou as práticas nicolaítas era a ideia de impostores autoproclamados apóstolos e mestres que queriam formar uma casta religiosa superior e especial na igreja que dominava o povo. Queria impor as suas vontades, as suas interpretações e dominar, controlar o rebanho. E a igreja de Éfeso é elogiada por quê? Porque ela botou para correr essa corja que se auto-intitulava mestres e apóstolos e queriam oprimir e dominar e controlar sobre a igreja.
Então a igreja de Éfeso é elogiada porque odiava essa prática e botou para correr. É isso que nós lemos, botou para correr aqueles que se auto-intitulavam mestres e apóstolos. Lendo o Novo Testamento, nós vemos como os apóstolos lutaram contra essa doutrina nicolaíta no primeiro século. Veja só o que é que Paulo diz, isso aqui no primeiro século. Olha o que Paulo diz, 1 Pedro 5, de 1 a 3. Veja o que Pedro diz, 1 Pedro 5, 1 a 3. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro está falando para quem? Para os presbíteros. Quem eram os presbíteros? Os líderes da igreja. Ele está dizendo, estou falando na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Olha o que é que ele tinha para dizer para a liderança da igreja. Olha a preocupação que Pedro tinha. Olha como essa prática nicolaíta já era uma ameaça. Aí ele diz assim, pastoreiem, olha a palavra dele para a liderança da igreja, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Essa é a palavra de Pedro para a liderança da igreja do primeiro século. Não hajam como dominadores, não tente extorquir o povo, não faça isso por ganância, pastoreiem de boa vontade. Olha o que Paulo fala em Atos capítulo 20, versículo 28 e 29. A palavra de Paulo também para a igreja do primeiro século. Por isso que a igreja do primeiro século foi elogiada, porque os apóstolos presentes estavam o tempo todo pegando no pé disso, entende? Combatendo a prática nicolaíta. Olha Paulo aqui, Atos 20, 28 e 29. Cuidem de vocês mesmos, está falando para os presbíteros, para os líderes. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Pois eu sei que depois que eu for, ou seja, depois que eu morrer, olha o que Paulo está dizendo, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Paulo está fazendo uma profecia e advertência. Depois que eu morrer, vão chegar entre vós lobos ferozes, que não terão pena do rebanho, vão devorar o rebanho. E ele diz, e alguns desses lobos vão surgir dentre vocês. Alguns de vocês vão começar a contar mentiras para atrair o povo para vocês e não para Cristo. Por que é que a igreja do primeiro século botou os nicolaítas para correr? Botou essa prática demoníaca de dominar, de uma liderança que quer dominar as pessoas para correr, porque os apóstolos estavam lá. Enquanto eles estavam vivos, eles não deixaram que isso acontecesse. Por isso Jesus elogia a igreja e diz, o que tenho a favor de vocês é que vocês odeiam a prática dos nicolaítas, assim como eu também odeio. Então, enquanto os verdadeiros apóstolos estavam vivos, os falsos apóstolos não tinham espaço para agir. Mas como o próprio Paulo preveniu, depois de sua morte, então os lobos ferozes terminaram aparecendo. Reflexão para a igreja de hoje. A igreja de hoje odeia também, como a igreja de Éfeso odiava e como Deus odeia, nós odiamos a prática dos nicolaítas? A igreja do nosso tempo odeia a prática dos nicolaítas? Ou seja, odiamos a prática daqueles que querem dominar e explorar o rebanho de Deus? Será que a igreja de hoje está botando para correr homens gananciosos que se autodenominam apóstolos, mas na verdade são impostores? Será que você consegue ver isso à sua volta? Hoje o que mais nós temos no nosso meio, quando eu digo nosso meio, eu digo no meio da igreja atual, como um todo, são apóstolos autodenominados e pastores também autodenominados. Ou seja, o cara um dia entendeu que ele é apóstolo, e um dia ele entendeu que ele é pastor, e aí ele monta uma igreja para ele.
É o que a gente mais tem no nosso meio: apóstolos autodenominados, pastores autodenominados, que estão oprimindo o rebanho, que estão dando comandos. Se você já participou desses meios, você sabe o que é isso: dar comandos para os outros. São ordens que são dadas, e você tem que obedecer, porque ele é o pastor, porque ele é o apóstolo, porque ele é o líder. Então ele manda na tua vida, ele dá comando. Eles exigem obediência cega. Você não pode questionar, você não pode pensar. Tem até uma música muito interessante que diz, acho que é João Alexandre que diz: é proibido pensar. Que é uma crítica a essa igreja suja. Eles exigem obediência cega. Eles querem controle total sobre os membros. Eles querem muitos privilégios, muitas regalias. O melhor carro tem que ser do pastor, a melhor casa tem que ser do pastor, a melhor roupa tem que ser do pastor. Estão exigindo até primícias. Você tem que pegar o seu primeiro dia, o dinheiro referente ao seu primeiro dia de salário do seu mês, e você trazer para mim, que sou pastor, isso é as primícias, então você dá para mim. É isso que estão dizendo por aí, é isso que estão ensinando por aí. E a igreja de hoje, ela odeia isso? Ela está botando essa turma para correr? Não, ela está aplaudindo. Ela está se submetendo. Ela não está denunciando. Talvez você já está magoado comigo que estou denunciando. Mas por que a igreja de Éfeso foi elogiada? Porque os apóstolos denunciavam, desmascaravam e botavam para correr essa turma. Lobos que querem se servir da carne das ovelhas e não pastoreá-las, não cuidá-las, mas extorquí-las, explorá-las. Nós somos a geração que aceita, convive muito bem com a prática dos nicolaítas, e por isso nós somos passivos de repreensão. Resumindo, a igreja de Éfeso. Éfeso é a igreja desejável. Foi elogiada por seu trabalho árduo, por sua perseverança. Também foi elogiada por não tolerar os falsos apóstolos e odiar as obras dos nicolaítas. Essa foi a igreja do primeiro século, a igreja apostólica. Jesus profetizou e ela se cumpre até o ano 100. Então a igreja de Éfeso representa a primeira era da igreja. A igreja que vai da morte de Jesus até a morte do último apóstolo, por volta do ano 30, até por volta do ano 100. Amém? Me acompanhou? Vamos para a segunda igreja. Gente, nós não vamos ver as 7 igrejas hoje, não fica com medo. Vamos ver só mais essa. Segunda igreja, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna corresponde ao período aproximado entre o ano 100 e 312. Lembrando, Esmirna existiu, essa igreja era histórica. Jesus, a palavra que ele teve para Esmirna tinha sentido para eles naquele tempo, mas também apontava de forma profética. Tanto a cidade como a igreja apontavam de forma profética para a segunda era da igreja, que vai do ano 100 até o ano 312. Esmirna, o significado da palavra Esmirna, Esmirna vem de mirra, incenso, aroma doce, ou aroma de sacrifício. É um aroma agradável ao Senhor. Esse é o significado da palavra Esmirna: incenso, mirra, aroma suave, aroma de sacrifício que coloca-se diante do Senhor. E vocês vão já entender por que essa igreja é chamada de Esmirna, por que ela representa a igreja na segunda era, por que é sacrifício de cheiro suave ao Senhor. Você vai já entender isso. Vamos ler um trechinho da carta de Jesus para a igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo 9 e 10. Conheço, olha como começa a carta. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Começa assim. Mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha o que ele diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante
Quantos dias? Grave isso. Olha a profecia: vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O negócio aqui é complicado. Você vê o tom da carta de Jesus para a igreja de Esmirna. O tom é complicado. Percebe-se de cara que essa vai ser uma igreja sofredora. Ele já começa dizendo: conheça as suas aflições, a sua pobreza. Ele diz: não tenha medo pelo que você está prestes a sofrer. Ele diz: ser fiel até a morte. Em outras palavras, está vindo chumbo grosso aí, irmão. Se segura, seja fiel até a morte, não temas. Você já percebe que é uma igreja sofredora. É por isso que essa fase da igreja, a segunda fase da igreja na história, é conhecida como a era dos mártires, que são cristãos que morreram por causa da sua fé, morreram porque não negaram o nome de Jesus. Nessa fase da igreja, do ano 100 ao ano 312, o sangue batia no meio da canela. Começa com Policarpo, acho que tem uma imagem aí. Policarpo foi o primeiro pastor de Esmirna. E sabe o que aconteceu com Policarpo? Ele, com 85 anos de idade, já no ano 155, Policarpo com 86 anos, aliás, 86 anos de idade, ele foi condenado à morte na fogueira, porque não negou a sua fé. Tentaram fazer ele blasfemar contra Jesus. Ele disse: como poderei blasfemar contra o meu Senhor, que nesses 86 anos só tem me feito bem? E aí quiseram amarrar Policarpo e botar ele em cima da fogueira, que eles primeiro preparam a fogueira e depois botam o Senhor em cima e depois eles acendem. E tentaram amarrar ele, como faziam com os outros, para botar em cima da fogueira. Ele se recusou a ser amarrado. E diz que o relato histórico diz que ele voluntariamente subiu na fogueira. Ele voluntariamente, ele entendeu a mensagem de Jesus: não temas, ser fiel até a morte. Isso é sobrenatural. Nenhum ser humano, nas suas condições, tem capacidade de fazer isso. É tomado pelo Espírito Santo, ele vai lá e sobe voluntariamente na fogueira. E diz que a sua frase ao acender a fogueira foi a seguinte: sede bendito para sempre, ó Senhor, que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos. E assim foram as últimas palavras de Policarpo, o primeiro pastor de Esmirna, que foi martirizado, e já dava o tom do que aconteceria com esta era da igreja, a era dos mártires. Isso foi só um prelúdio do que estava por vir a essa igreja. Lembra do que Jesus disse? Um detalhe: Jesus diz assim: sei da tua pobreza. Lembra disso? Nesta era, o império confiscou os bens dos cristãos. Simplesmente confiscou. Por isso que eles eram pobres. Mas Jesus diz: olha, mas vocês são ricos. Deus está dizendo: vocês podem não ter nada, vocês são pobres aos olhos dos povos, mas vocês são ricos. Ricos de quê? Da graça de Deus. Ele diz: sei da tua pobreza. Mas ainda tem algo que Jesus profetizou que precisava se cumprir nessa era. Ele diz: você vai passar por 10 dias de perseguição. Lembra disso? Diz para a igreja de Esmirna: você vai passar por 10 dias de perseguição. E esses 10 dias de perseguição serão um marco para a gente identificar o final do período da igreja de Esmirna. 10 dias de perseguição. Se você estudar um pouco profecia, desde lá Daniel até Apocalipse, você vai ver que normalmente em profecia um dia representa um ano, ou um tempo. Mas normalmente um dia representa um ano ou tempos. 2 dias são 2 tempos ou 2 anos. Isso é comum em profecia. Jesus faz isso o tempo todo. Então 10 dias aqui provavelmente vai ser 10 anos ou 10 tempos, 10 períodos de tempo de perseguição. E o que é a nossa tarefa? Nós vamos olhar para a história da igreja a partir do ano 100 e vamos procurar na história da igreja algum período de 10 anos de intensa perseguição contínua ou 10 tempos de perseguição um atrás do outro. Sabe o que acontece? No tempo de Esmirna a gente encontra as duas coisas: 10 tempos de perseguição que finda
com uma perseguição brutal de 10 anos consecutivos. Esses 10 anos, está no próximo slide, aconteceram os 10 anos consecutivos que finda os 10 períodos de perseguição, acontece no reinado de Diocleciano. Foi do ano 303 ao ano 313. O ano 313 é o ano que termina. 10 anos de intensa perseguição. Agora não foi só 10 anos de intensa perseguição. No próximo slide você vai ver que foram 10 tempos de perseguição. Próximo slide, por favor. Foram 10 tempos de intensa perseguição à igreja. Começando lá com Nero, no ano 54 ao ano 68. Depois vem Domiciano. Depois vem o imperador Trajano. São o nome dos imperadores: Trajano, Marco Aurélio, Severo, Maximino, Décio, Valeriano, Aureliano e Diocleciano. Observe que a igreja de Esmirna, ela sofre 8 dessas 10 perseguições. Mas entenda, 10 dias aqui representam 10 anos da última perseguição de Diocleciano, que demora 10 anos. Era a 10ª perseguição, que durou 10 anos. Olha que interessante. A 10ª perseguição, o 10º período de perseguição, que durou 10 anos. É a profecia de Jesus: vocês serão perseguidos por 10 dias. Meus amados, dos 10 períodos de perseguição, 8 foram no período de Esmirna. Essa foi, sem dúvida, a igreja que mais sofreu na história. Não foi à toa que Jesus disse: seja fiel até a morte. Eu quero ler para vocês um relato que eu retirei do livro dos Mártires. É apenas um relato breve do que aconteceu durante esses 10 últimos anos de perseguição. Isso na igreja de Esmirna, no ano 303 ao ano 313. Eu vou ler para vocês, não está no slide, só fica atento. Olha o que esses irmãos passaram. O dia fatal, assinalado para o início da sangrenta obra, era 23 de fevereiro de 303, data em que, como se jactavam os cruéis pagãos, poria fim ao cristianismo. No dia marcado, iniciou-se a perseguição em Nicomédia. Pela manhã, o prefeito da cidade chegou à igreja dos cristãos com um grande número de oficiais, e após arrebentarem as portas, tomaram todos os livros sagrados e lançaram-nos às chamas. Toda essa ação ocorreu na presença de Diocleciano e Calério, que, não satisfeitos em queimar os livros, fizeram desmoronar a igreja, de modo que não ficasse dela nem o rastro. O gesto foi seguido de um severo edito, um decreto do imperador, que ordenava a destruição de todas as demais igrejas e todos os livros cristãos. Você vê que é um milagre a Bíblia ter chegado aos nossos dias? Durante várias eras da história, o diabo tentou aniquilar todos os escritos cristãos, e a Bíblia está aí na sua mão. Logo veio a ordem para banir os seguidores de Cristo de todas as possessões romanas, ou seja, de todo o território romano. Começou um sacrifício generalizado. Houve vários martírios. Não se fazia distinção de idade ou sexo, mulheres, crianças, todo mundo. Muitas casas foram incendiadas e famílias cristãs inteiras pereceram nas chamas. Outros tiveram pedras penduradas ao pescoço e atados juntos foram lançados ao mar. A perseguição generalizou-se em todas as províncias romanas, principalmente no leste, pelo longo tempo que durou 10 anos. É impossível determinar o número de mártires, ou seja, o número de cristãos que morreram, e descrever as várias formas de martírio. Açoites, espadas, punhais, cruzes, veneno e fome foram empregados para matar os cristãos. Esgotou-se a imaginação no esforço de inventar torturas contra pessoas que não haviam cometido crime algum. Uma cidade da Frígia, totalmente povoada por cristãos,
foi queimada e todos os moradores pereceram nas chamas. Muitos tiveram as orelhas e o nariz cortados, o olho direito arrancado e os membros inutilizados mediante terríveis deslocações, e as carnes queimadas com ferro em brasa. Fonte, o livro dos Mártires. Isso é apenas um pequeno relato da crueldade, da perseguição e do martírio que aconteceu entre o ano 303 e o ano 313. Você entende porque Jesus dizia para a igreja de Esmirna: não tenha medo do que está para vir sobre vós, seja fiel até a morte. Um detalhe que chama a atenção na igreja de Esmirna, na carta à igreja de Esmirna, é que ela não recebe nenhuma repreensão. Isso é incrível. A igreja de Esmirna não recebe nenhuma repreensão, só elogio. Então a marca da igreja de Esmirna é a pureza. Complete aí. A marca da igreja de Esmirna é a pureza. Agora a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: o que fez a igreja de Esmirna tornar-se pura e irrepreensível? O que é que fez a igreja de Esmirna tornar-se pura e irrepreensível? A resposta é assustadora. Sabe qual é a resposta? Perseguição. Essa é a resposta. Perseguição. Foi isso que fez essa igreja se tornar pura e irrepreensível. Como assim? Porque em períodos de grande perseguição, sabe o que acontece? Os impostores, os falsos crentes, os falsos apóstolos, os falsos discípulos, sabe o que acontece em tempo de perseguição? Eles caem fora. Eles caem fora. A perseguição não apenas nos torna cristãos melhores, mais fiéis, mas também revela e afasta os falsos cristãos que vivem no meio da igreja. É só começar uma perseguição e tudo que é crente falso cai fora da igreja. A perseguição não só nos torna mais fiéis, os que são crentes verdadeiros, capazes de atitudes como a de Policarpo, mas a perseguição revela, desmascara e afasta os falsos crentes. É por isso que a igreja de Esmirna era uma igreja pura, não era uma igreja grande, era uma igreja pura, porque quem era falso crente caía fora, só ficava crente verdadeiro, por isso não tinha repreensão para ela, porque só tinha crente de verdade ali. Reflexão para a nossa igreja, para a igreja do tempo de hoje. Porque a igreja de hoje está tão cheia de imundície, de mundanismo, de paganismo, de secularismo, de idolatria, de maus testemunhos. Por quê? Vamos falar de nós aqui no Brasil, porque estamos há séculos sem sofrer uma perseguição. No Brasil não tem perseguição. Nós não sofremos perseguição no Brasil. Isso tem permitido, sabe o quê? Que um monte de falsos crentes, e falsos líderes, e falsos pastores, e falsos apóstolos, pessoas, lobos, verdadeiros lobos, vestidos em pele de cordeiro, se infiltrem e se multipliquem como erva daninha no meio da igreja. Não tem perseguição. Cidades como Parnamirim, é até da ibope ser crente. Tem tanto crente que até é legal ser crente em Parnamirim. É da moda ser crente. Agora entenda uma coisa: pessoas que não são capazes de viver por Jesus. Você conhece crente assim? Ele diz que é crente, ele diz que é discípulo, mas ele não vive para Jesus. Ele não vive por Jesus. Ele vive para ele mesmo. Ele frequenta uma igreja. Então, pessoas que não são capazes de viver por Jesus e viver para Jesus, são pessoas que não são capazes de fazer sacrifício de obediência, negar o seu eu, morrer para si mesmo,
abrir mão dos seus gostos, da sua vontade, para obedecer Jesus, ou seja, não são capazes de fazer sacrifício de obediência, nunca serão capazes de fazer sacrifício de morte, nunca serão capazes de morrer por causa do nome de Jesus. Duvido. Uma pessoa que não é capaz nem de obedecer Jesus, ela é capaz de morrer por causa do nome de Jesus? Nunca. Eu lembro que em 2015, quando eu ministrei essa série, nós fizemos uma simulação aqui, foi uma loucura. Mas entraram, nós não vamos fazer hoje, fique tranquilo. Mas entraram uns homens encapuzados aqui, com armas na mão. Era só uma simulação. E pegaram uns irmãos que a gente tinha combinado e trouxeram aqui e disseram: nega Jesus, você morre agora. E o povo ficou todos tremendo, mesmo sabendo que era simulação. Você está vendo o Estado Islâmico por aí? Você está assistindo jornal? Você acha que os cristãos lá no Oriente Médio e daqui a pouco na Europa vão estar passando por o quê? E daqui a pouco aqui também, abre teus olhos. Ou você nega Jesus, ou você morre agora. E aí? Você vai fazer como Policarpo? Ou você vai dizer: Jesus quem? Quem é Jesus? Nunca ouvi falar. A perseguição, ela não só nos torna crentes melhores quando somos crentes verdadeiros, como ela desmascara, ela revela e ela expulsa os crentes mentirosos, falsos, religiosos apenas, e principalmente os líderes falsos. Porque imagine se estivermos vivendo um tempo de perseguição, se um camarada que não é crente vai inventar de ser pastor. É o primeiro a morrer. Ele vai querer isso para ele? Não, porque ele quer o quê? Ele quer se servir do rebanho, ele quer enricar com o rebanho, ele quer ter privilégio com o rebanho, ele quer ter fama com o rebanho. Mas, se peraí, para ser líder desse rebanho, eu estou correndo risco de vida, você acha que eles vão querer isso? Primeira coisa que vai acontecer no Brasil é um monte de mega pastor televisivo vai desaparecer. Não quer mais aparecer na televisão. Primeira coisa. Então a perseguição, ela revela os falsos cristãos e afasta eles do nosso meio. A nossa igreja que eu digo, da nossa era, está tão cheia de paganismo, de mundanismo, porque não tem perseguição para purificar a igreja, como aconteceu em Esmirna, ou pelo menos 10% do que aconteceu em Esmirna. É o que eu sempre digo: será que você encontra um falso crente lá no Iraque? Será que você encontra um falso crente lá na Síria? Duvido. O cara que não é crente de verdade, há muito tempo ele já negou Jesus. Ele está dizendo Alá faz tempo. Então será que uma geração de crentes que deixa de vir para o culto porque está chovendo, uma geração de crentes que deixa de vir para o culto porque ele tem medo de ser assaltado, essa geração de crente vai permanecer na fé quando alguém botar um fuzil na cabeça dele e você nega Jesus? É loucura você pensar que esse crente que não vem para o culto porque está chovendo, ou porque o tempo preparou para chover, ou porque o time dele vai jogar uma final, ou mesmo que seja uma final, um clássico. Você que chegou atrasado no culto hoje porque tinha que assistir o clássico do seu time, será que você sobreviveria a uma arma apontada para a sua cabeça e nega Jesus? E do mesmo jeito que você disse: deixa eu assistir o resto do jogo, depois eu vou, né? Senão eu chego lá no final. Pensa um pouco. Voltando para Esmirna. Foi no final desse período de Esmirna, no final desses 10 anos de perseguição, que o diabo descobriu que não conseguiria acabar com a igreja através de perseguição. Porque lembra o que eu li aqui no relato do livro dos Mártires? Lá em fevereiro de 303, eles estipularam aquele dia como sendo o dia em que iriam acabar com o cristianismo. E depois daquele dia eles passaram mais 10 anos matando cristão, de tudo que é jeito. Diz que acabou as ideias dele, acabou a criatividade, o jeito de matar e torturar cristão.
e o povo não se acabava. O sangue do cristão que era derramado no chão parecia semente que era semeada e plantada e nascia um bocado de cristão. O que aconteceu muitas vezes durante o tempo de perseguição é que a coragem, como no caso de Policarpo, de alguém que está disposto a morrer pela sua fé, sem tremer a canela, com coragem, aquilo era testemunho de fé para outros se converterem ao ver ele morrer. É por isso que quer dizer que o sangue de um era semente que outros se levantavam. Então o diabo descobriu que não tinha como destruir a igreja através de perseguição. E aí ele muda a estratégia, e aí onde a gente caiu. Aí o diabo mudou a estratégia radicalmente. A partir desse ponto da história, ele troca a perseguição pela contaminação. A partir desse ponto da história, do ano 313, o diabo descobriu que não pode destruir a igreja com perseguição, porque maior do que aquela foram 10 longos períodos de perseguição, encerrados com 10 anos seguidos de grande perseguição, e nada de acabar com os cristãos. Então ele muda a estratégia, agora não é mais perseguição, a estratégia agora é contaminação. E ele faz isso usando o imperador romano Constantino. Vou falar um pouco disso quando formos falar no próximo domingo. Mas você já sabe, Constantino, o imperador romano, que dizem que se converteu. Mentira, eu não acredito. Servo de Satanás, impostor. Constantino, quando percebe que não tem como destruir os cristãos e vê que eles são muitos, então ele promulgou o Edito de Milão em 313. Esse edito garantia a liberdade de culto para todas as religiões. E aí cessou os 10 anos de perseguição. Parecia uma bênção, mas na verdade era uma grande artimanha do diabo para destruir a igreja. E aí depois desse edito de 313, onde ele deu liberdade de culto a todas as religiões, ele tem a segunda ideia, pior de todas. Constantino afirma ter se convertido, eu vou falar sobre isso no próximo domingo. E aí ele torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Tem muita gente, desculpa falar, mas tem muita gente que diz: a igreja verdadeira é a igreja católica romana. É que não estudou a história. A igreja católica romana, ela surge aqui, em Constantino. Ela surge aqui. A reforma protestante, nós vamos ver ainda, é uma tentativa de voltar ao modelo apostólico lá, embora não tenha conseguido. A gente vai falar sobre isso ainda durante essa série. Mas aí Constantino torna o cristianismo a religião oficial do Estado. E aí agora o diabo, através de Constantino, ele desiste de atacar a igreja de fora para dentro. E agora ele começa a atacar a igreja de dentro para fora. Ele troca a perseguição pela contaminação. A perseguição vem de fora para dentro. A contaminação é de dentro para fora. E ele faz isso infiltrando heresias, paganismo, idolatria, falsos mestres. Tudo isso começa a partir de Constantino. Na prática, se você ler a história direitinho, na prática Constantino passa a ser o líder da igreja. Olha só, o imperador romano, na prática, nos bastidores, ele é o verdadeiro líder da igreja naquela época. Da igreja romana. Por isso que é romana, porque é de Roma. É ele que convoca, se você ler a história vai ver que é Constantino que convoca a maior parte dos concílios, que é a reunião dos bispos da igreja romana, para decidir sobre as doutrinas. Ele convocava os concílios e ele influenciava as decisões de fé. Tem algumas coisas que inclusive nós cremos hoje que foram decididas por influência de Constantino, e o povo não tem a capacidade nem de contestar algumas coisas dessas. Vamos ver algumas coisas durante essa série. Essa série promete. Então ele convoca os concílios, ele influencia as decisões dos concílios, ele nomeia os bispos e paga.
os bispos. Estava tudo na mão dele. E desde então a igreja passa a ser passivo de muitas repreensões. E Esmirna não tem repreensão nenhuma. Éfeso teve uma repreensão, mas depois elogio de novo. E a partir de agora, a igreja é passiva de muitas repreensões. E é justamente essa contaminação que marca o fim da igreja de Esmirna e o início da igreja de Pérgamo, que é a terceira igreja do Apocalipse, que vamos ver no próximo domingo. Se você pensa que acabou, não acabou. Calma, não vou ver a igreja de Pérgamo agora. Mas para concluir, vou fazer como domingo passado. Na conclusão, eu citei Jesus dizendo que os últimos dias, a sua vinda será como no tempo de, quem lembra? Noé. Hoje eu quero terminar lembrando as palavras de Jesus, que ele diz que será como nos dias de Ló. Jesus, ele está sempre dando dica de como será a sua vinda. Ele diz, além dos dias de Noé, ele diz, será também como nos dias de Ló. Lucas capítulo 17, versículo 28 ao 30. Isso é a conclusão da gente. Lucas 17, versículo 28 e 30, diz assim: isso é Jesus. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Ou seja, todo mundo vivendo como se nada fosse acontecer, como se Deus não existisse. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será, olha o que Jesus diz: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Algum sobrevivente pode dizer amém? Amém. Olha só o que Jesus está dizendo. Vai ser como no tempo de Ló. Assim será o dia em que o Filho do Homem, você já sabe que o Filho do Homem é Jesus, se manifestar. Irmãos, vamos ver algumas semelhanças aqui. Não tem mais PowerPoint, tá? Vamos ver algumas semelhanças. Quer dizer, não tem PowerPoint nesses pontos aqui. Primeira semelhança, ele diz assim: será como nos dias de Ló. A gente tem que saber da história de Ló para saber como vai ser a vinda de Jesus. Primeira semelhança que ele quer dizer aqui: será num tempo inesperado para a maioria. Estavam comprando, vendendo, comendo, bebendo, edificando, construindo, ó. De repente, pá, aconteceu. Vai ser assim. O que é que nós vemos hoje na nossa geração? Um monte de gente que não acredita que Deus existe, que não acredita em profecia, que não acredita na Bíblia, que a vida é isso aqui mesmo, e o mundo é isso aqui mesmo, e morreu, acabou. Todo mundo vivendo em torno de quê? Desta vida. Não é isso que nós estamos vendo? Materialismo, inclusive dentro da igreja. Isso quando tiver todo mundo assim, focado aqui, de repente, pá. E não interessa se você não acredita em Deus, se você não acredita em Jesus, se você não acredita na Bíblia, Ele existe do mesmo jeito, e o que Ele profetizou vai acontecer do mesmo jeito, e você vai ser pego de surpresa. Segunda semelhança aqui: o fim vai ser precedido por uma perversão moral total. É isso que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, uma perversão moral ao extremo, e iniquidade é pecado no meio da canela. Então antes da vinda dele, ele diz, vai ser como no tempo de Ló. E o que estava acontecendo no tempo de Ló? Uma degradação moral total naquelas cidades. Promiscuidade, perversão sexual, homossexualismo. Você pensa que esse negócio é novo? De tempos em tempos o diabo traz essa onda. Estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Olha só que episódio louco aconteceu às vésperas da destruição. Os anjos enviados por Deus, eles tinham forma de homem. Eles foram até a casa de Ló para tirar Ló e sua família de lá. Olha o nível de perversão moral dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19, versículo 4 a 9. Olha só. Ainda não tinha ido deitar-se, quando os anjos, como homens, já tinham entrado na casa de Ló. Aí acontece isso aqui. Ainda não tinham ido deitar-se, quando
todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Não foi um ou outro, foi muitos homens de todas as partes da cidade, tanto jovens como mais velhos, cercaram a casa. Agora presta atenção o que esses caras queriam. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Eles tinham visto os anjos, mas eles não sabiam que eram anjos, sabiam só que eram homens formosos. Olha o que eles queriam: traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Olha o que estava acontecendo em Sodoma. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, ele chega ao absurdo. A proposta de Ló também é absurda, mas é o desespero. Ele diz assim: olhe, tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las aqui para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Era o desespero de Jó de não ver os anjos sendo tocados debaixo da sua casa, de Ló. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Esse era o dele. O que é que eles dizem? Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem, falando a respeito de Ló, este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora, presta atenção, e agora quer ser juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. O desfecho da história: os anjos intervêm, cegam os camaradas e Ló sai da cidade. Não acontece nada a Ló nem às suas filhas. Mas olha o grau de imoralidade, de degradação moral que estava em Sodoma. Jesus está dizendo assim: será semelhante aos tempos de Ló. Degradação moral em Sodoma era tão grande. Olha o detalhe assim: esse estrangeiro chegou aqui agora e já quer ser juiz. Aqui tem uma indicação profunda. Acorda aí para você escutar isso. Entenda, todos os homens da cidade vieram, dos mais velhos aos mais novos. Aquilo era coisa normal, entende? Aquilo era normal para aquela cidade. Aquilo era um comportamento comum. Digo mais, aquilo com certeza já era legal, no sentido de legalizado naquela cidade. Quando ele diz assim: tu está chegando agora e quer ser juiz, ou você está querendo mudar as nossas leis? A degradação em Sodoma tinha chegado a tal ponto que aquilo tornou-se legal. Era um costume, era um hábito, todo mundo fazia. Não era uma coisa ilegal que eles estavam praticando. Você está começando a acompanhar o que eu quero dizer? O que é que está acontecendo nos nossos dias, amados? O que é que está acontecendo nos nossos dias é semelhante ao que aconteceu em Sodoma e Gomorra. A prática imoral e pecaminosa está se tornando um direito legal nos dias de hoje. Grupos de imoralidade estão brigando para que tenham leis que defendam o direito de serem imorais. Leis que defendam o que é errado, que defendam o que é vergonhoso aos olhos de Deus. Quer ver um exemplo? Coloca aí. É isso que nós estamos vivendo no nosso tempo. Isso está se tornando legal. É tanto que ir contra isso daí dá cadeia. Criticar esse comportamento aí é errado, é politicamente incorreto, você é homofóbico, você é preconceituoso. Você percebe a degradação moral em que essa sociedade está chegando, em que o errado, o imoral, o pecado, a iniquidade está se tornando legal, e é errado combater? Que combater a prática do pecado e denunciar o erro está se tornando ilegal? Isso era o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Degradação completa e moral. Isso antecede o fim. Isso antecede o fim.
prostituição nos nossos dias, imoralidade, homossexualismo, pedofilia, violência, assassinatos, assaltos, corrupção. Nós estamos vivendo uma completa inversão de valores. O que é errado vira certo, e o que é certo vira errado. É isso que está acontecendo em todas as áreas, não na área sexual somente. Se alguém comprar você e der um calote em você e não pagar você, e você cobrar ele de uma forma que o constranja, você vai ser penalizado, mas ele não. É isso que acontece no Brasil hoje. O que é certo fica errado, o que era errado vira certo. Inversão completa de valores. É o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Meus amados, deixa eu trazer uma revelação para você. Na Bíblia, Deus deixa claro que existe uma cota, um limite a respeito da maldade dos homens. Verdade? Tem uma cota, tem um limite que Deus permite que chegue até ali. Chegou ali, Deus manda parar e derrama juízo sobre o povo. Foi assim no tempo de Noé. Se você ler a história de Noé, você vai ver que a maldade alcançou o topo. Quem estabelece esse topo é Deus. Em Canaã também aconteceu isso, e Sodoma e Gomorra também. Olha só Deus falando a Abraão sobre Canaã. Aqui, Abraão tinha recebido a revelação de que aquela terra em que ele estava seria da sua descendência, mas não seria agora. Por quê? Porque agora Deus não iria tomar aquela terra dos cananeus. Por quê? Olha só, Gênesis 15, 16. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá. Isso é Deus falando a Abraão. Porque a maldade dos amorreus, que eram os habitantes daquela terra, ainda não atingiu a medida completa. Atentou para isso? Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu ainda não vou te dar essa terra. Vocês vão sair daqui, vocês vão passar 400 anos no Egito. Aquele povo vai escravizar vocês, eu vou punir esse povo. Vocês vão sair de lá com muita riqueza e depois vocês vêm para cá. Porque agora, a maldade dos amorreus que habitam aqui ainda não atingiu a medida completa. Quando ele volta depois de 400 anos, na verdade a descendência de Abraão volta depois de 400 anos, Deus... Aí por isso você não entende. Deus estava mandando matar o povo de Jericó. Era juízo de Deus sobre um povo cuja maldade tinha chegado no limite. Em Sodoma, Deus mandou o juízo descido do céu com fogo. Em Canaã, Deus mandou o juízo através do povo de Israel. Ele dizia: pode matar tudo, destrua, queime tudo. Era juízo de Deus, porque a maldade daquele povo tinha chegado na medida. Então existe uma medida de maldade que Deus tolera, e chegou ali, para tudo. Para tudo. A tolerância de Deus pela maldade do homem chega até certo ponto. Em Sodoma chegou, bateu. Agora você olha só, os nossos dias estão iguaizinhos a Sodoma. Sabe o que significa? Que a medida da maldade do nosso tempo está no limite. Isso prenuncia o quê? Juízo de Deus. E qual o próximo juízo que vai vir? O fim dos tempos. Não mais a destruição de uma cidade apenas, mas o fim dos tempos. A vinda de Jesus e o fim dos tempos. E a terceira semelhança com os tempos de Ló é que o juízo de Deus só virá quando os filhos de Deus não estiverem mais na cidade. Essa é a parte boa, se você for filho de Deus. Gênesis 19, 22, 25. Fuja depressa. Isso é o anjo dizendo para Ló: fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. É outra cidade que ele estava indo. Por isso a cidade foi chamada Zoar, a cidade quando ele estava indo. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já estava nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. O anjo diz: eu não poderei fazer nada enquanto você não estiver fora daqui, enquanto você não tiver chegado lá na cidade que você vai. E aí quando Ló chega lá, então o Senhor manda juízo sobre Sodoma e Gomorra. E Jesus disse: será semelhante ao que aconteceu nos dias de Ló. Então o juízo não caiu sobre Sodoma e Gomorra enquanto Ló e sua família não foram retirados de lá.
Da mesma forma que foi no tempo de Noé. Deus não mandou o dilúvio enquanto Noé e sua família não foram retirados e entraram na arca. Da mesma forma acontecerá no arrebatamento da igreja. Deus primeiro tira os seus filhos, depois Ele derrama juízo sobre a terra. Espero que nesse dia você esteja fazendo parte da família de Deus, dos que serão retirados da terra, porque senão o seu fim vai ser ficar para a grande tribulação e para o juízo de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.